A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que acessou meu canal Joselito Rocha, então antes de tudo eu peço que você dê likes, que você se inscreva, você compartilhe, que você ajude o algoritmo fazendo comentários. Eu sei que alguns fizeram comentários de outra forma, até perguntaram, o vídeo estava curto. Escreva. Semana passada o objetivo da palavra foi colocado apenas em 2 minutos e 35. Hoje a mensagem pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Acredito que menor que 2 minutos não seja, porque eu estou fazendo essa introdução aqui. Então eu digo isso. Dê like, se inscrevam, compartilhe, escrevam nos seus comentários. Ajude a movimentação do algoritmo do YouTube para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Amém? A mensagem de hoje, intitulada Vós sois de Cristo, Cristo de Deus, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Esse capítulo 3 é um capítulo fantástico. Vou até tentar fazer um estudo em cima dele e trazê-lo em partes aqui para o nosso canal do YouTube. Amém? Mas hoje se concentra em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos do 3 ao 6 e depois do 21 ao 23. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Porque ainda vós sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Ou não andais segundo os homens? No verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro de Apolo, porventura não sois carnais? Verso 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Agora nós pulamos para o versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Essa palavra, ela não é de difícil entendimento. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, na Grécia, pertinho de Creta, que era a capital da Grécia naquela época, ainda é a capital até os dias de hoje. Dentro do Império Romano, Paulo está falando de líderes de igreja. Nós, evangélicos, protestantes, gostamos muito, às vezes até de atacar a Igreja Católica, porque teve uma época que os papas eram carregados em cadeiras. Isso foi até o Papa João XXIII que resolveu até aumentar o salário daquelas pessoas. Eram 6 homens que carregavam ele numa cadeira, que dizia que era o trono de Pedro. E ele aumentou o salário porque ele falou, eu estou muito pesado para esses homens carregarem. Já foi um passo de progresso, por isso foi conhecido como um Papa progressista, né? Depois dele veio Paulo VI, que acabou com isso. Mas no nosso meio evangélico, graças a Deus aqui no Brasil não vi essas coisas ainda, mas já vi em outros lugares aí, porque a internet está recheada de coisas. De pastores sendo carregados nas costas, porque ele não pode pisar no chão da terra, porque ele é muito santo. Jesus pisou nessa terra. Os discípulos pisaram nessa terra para pregar o evangelho. Dizem os tradicionais, históricos, que tanto o imperador como aqueles que tinham alto cargo no Império Romano, tinha sempre um homem atrás dizendo, você é homem igual a essas pessoas. Para que ele não se esquecesse que ele subiu num cargo, mas ele não deixou de ser humano. Então, o que acontece? Mas mesmo assim, o povo ovacionava o imperador romano como se fosse um deus, como uma divindade. E esse mesmo Paulo que escreve a Coríntios é o mesmo que escreveu a Timóteo,
que fala que nós temos que orar por esses que estão em eminência, por reis, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e é desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Assim como também em Romanos 13 ele fala que toda autoridade é constituída por Deus, boa ou má. O problema nos dias de hoje, tanto no cenário eclesiástico, como no cenário da sociedade e como no cenário político, as pessoas estão invertendo os papéis. Quando nós conseguimos orar por todas as autoridades constituídas, porque Deus quer que eles tenham conhecimento da verdade, pelo menos Deus dá chance a todos, Deus não faz acepção de pessoas. Talvez nós consigamos ter uma vida quieta e sossegada, mesmo nesse meio difícil, com violência, com injustiça, aquela coisa toda. Porque entre nós reina a paz que excede todo entendimento. O problema é que as pessoas se tornaram mais militantes políticos do que militantes, a igreja é militante, né? Eu não sou criticado por isso. Qual é a sua posição, pastor? Minha posição é Cristo, como ele diz aqui. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus, porque Deus mandou o seu Filho, deu ele, seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que nós temos que fazer. Pregar que Jesus Cristo veio. Paulo fez isso, ele aproveitou aquele cenário de Atenas lá, como é citado no livro de Atos, vendo aquele sacrifício a deuses, a ídolos. Ele viu lá um altar ao Deus desconhecido, ele aproveitou aquela oportunidade e disse: esse Deus aí que vocês colocam como desconhecido é o Deus que eu prego, é o Deus que criou os céus e a terra, fez o homem à sua imagem e semelhança, enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Ele diz que Jesus tinha que vir e veio e morreu na cruz e ressuscitou. Chamava ele de maluco, chamava ele de falador, mas muitos se interessaram por essa palavra. Muitos se interessam no dia de hoje. Muitos rotulam aos evangélicos como um todo, que só fala de prosperidade, que só fala que crente não pode ter doença, que crente não pode ter dificuldade. Associam a todos. Não. Nós, históricos, procuramos está mais voltado para a reforma protestante, apesar de que eu costumo dizer que a reforma protestante foi mais uma reforma política, porque Lutero tinha boas intenções, mas os políticos da época não queriam pagar tributos a Roma. O rei era católico, mas aqueles príncipes do reino unificado da Alemanha não queriam mais, então acharam em Lutero a chance de não pagar. Era uma questão política. A política está sempre envolvida, apesar da reforma ter separado o Estado da igreja, porque a igreja mandava no Estado, tem muitos querendo que a igreja volte a mandar. E dentro da igreja tem pessoas divididas, dizendo assim, eu sou conservador, você é progressista, ou vice-versa, e se separam, colocam mais a ideologia acima da sua fé em Cristo, dão a vida aos seus políticos preferidos do que a Cristo, que deu a sua vida por nós. Então, o que Paulo está falando aqui consiste aos dias de hoje na questão eclesiástica, na questão da sociedade. Porque fala, são homens, são ministros. Volto para o texto aqui dizendo, quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros que vocês creram conforme o Senhor deu o talento, deu aquela autoridade a cada um. Ele diz, eu plantei, Paulo, mas Apolo regou e Cristo deu o crescimento. Então, no 21 ele fala, ninguém se glorie nos homens, no político tal, no fulano tal, no pastor tal, ou no padre tal, ou no sacerdote fulano de tal. Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ele está falando até de Pedro, que era um ministro da circuncisão, lá da igreja de Jerusalém. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Essa palavra é simples de entender, de que, por exemplo, na época de Jesus,
haviam dois partidos eclesiástico-político, vamos dizer assim, que não era a igreja, era a sinédrio, o templo, né? Os fariseus e os saduceus, eles não se entendiam. Se diziam se assentar na cadeira de Moisés, mas não se entendiam. Agora, se juntaram para se levantar contra Cristo. Cristo diz, o meu reino não é desse mundo. Ele falou para Pilatos. Jesus não se levantou contra político nenhum, assim como Paulo também não fez e nenhum dos apóstolos. Eu vejo os líderes hoje falando que não temos que só orar. Orar é clamar a Deus e ter ação, oração. Eles mudam até a semântica da palavra. Oração é você conversar com Deus. É a forma que você tem. E ele colocou aqui, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos, eu vejo, meu Deus, pessoas usando a internet, crentes usando a internet para falar de política. Claro que nós não somos alienados, nós pagamos os nossos impostos. Mas o nosso alvo é Cristo, em primeiro lugar. Eu também falo de política, mas não no canal de evangelismo como esse aqui. Posso usar um outro canal. Eu tenho até um outro canal que eu pretendo ativá-lo, que aí vão ser outros assuntos. Não vai ser esse aqui. Esse aqui é um canal para evangelizar. Amém? Medite sobre isso. Se inscreva, dê likes, compartilhe, escreva nos comentários, ajude o algoritmo do YouTube movimentar esta palavra, esse canal, para que alcance vidas, porque o Senhor Jesus está voltando. E nós não sabemos o momento que isso acontece, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, enquanto isso não chega, nós temos que fazer isso. Esse é o canal Joselito Rocha, pastor Joselito Rocha, falando diretamente a vocês. Que Deus abençoe a todos.